Olá pessoas, como é que vocês estão? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje, nas terças-feiras, vai ser o dia onde serão soltados os vídeos cujos temas a galera do grupo do Telegram escolheu. Se você não sabe como entrar no grupo do Telegram, é só virar um membro aqui embaixo, no botãozinho que tá aqui, seja um membro. Aí tem lá um planozinho que te dá acesso ao grupo do Telegram. E aí, semanalmente, a gente vai escolher qual é o tema que essa galera quer que eu faça aqui pro canal. Então vai ser todas as terças-feiras é onde vocês vão ver temas escolhidos pela galera do Telegram, beleza? E o primeiro vídeo que a gente vai fazer sobre isso, já colocaram no meu botico. Logo de cara já pediram um tema polêmico que é: o nerd virou tóxico? Ser nerd virou sinônimo de ser tóxico? Ou sempre foi? E eles pediram pra eu comentar isso e estamos aqui. Então vamos direto pro vídeo, mas antes, por favor, não esqueça de se inscrever no canal e me seguir nas redes sociais, que os links estão todos aqui na descrição. Voltei pro YouTube, sextas-feiras tem vídeo do Botecão do Mike, não sabe do que eu tô falando, já tem um episódio, só voltar lá e assistir. Tô fazendo lives aqui, tô trazendo as minhas lives da Twitch diretamente pra cá pro YouTube. Tô fazendo essa transição, tô fazendo essa migração, então já tem um monte de live também, só procurar playlist de lives diárias que você já vai ver as lives que eu tô fazendo. Beleza? Então vamos falar sobre esse tema um tantinho quanto polêmico. O nerd ficou tóxico? Ao meu ponto de vista, vou elaborar ele ao longo do vídeo, mas o meu ponto de vista é que não. O nerd não ficou tóxico. O nerd sempre foi. Algumas partes disso são casualidades do meio, algumas partes disso é só o bom e velho mau caratismo mesmo. O que acontece? Por que pessoas estão cada vez mais associando, quando alguém fala assim, ah, mas que eu sou nerd, já fica aquele, eita, quantas minorias tu odeia aí? Fala pra nós, sabe? Essa piada, ela dói porque ela é real. Cada vez mais a gente vai vendo que a cultura pop, no geral, tá tentando perceber que ao longo da história nós cometemos vários erros de representatividade, erros de discurso. Então a gente começou a perceber caralho, o mundo é diverso, mano. Existem vários tipos de pessoas neles. A gente não precisa sempre estar representando o homem branco, hétero, forte. Essa história que vocês já estão batidos de saber. A cultura pop cada vez mais está entendendo. Cara, a gente precisa colocar aqui representatividade de pessoas não hétero, representatividade de pessoas que não são brancas, representatividade de mulheres. E por aí vai, sabe? Me apropriando do meme. E tá tudo bem, porque ainda existem as histórias do homem branco hétero, elas ainda estão lá, elas ainda existem, ainda vai sair um filme do Thor, ainda vai ter várias histórias cada vez mais voltadas pra essa galera, e as que já existiam, que eram uma grande maioria, quase totalidade, ainda estão lá. Então, caminhar pra uma divisão mais justa, tá tudo bem. Só que aí, eu tenho certeza que tem gente que já ouviu eu falando isso e já fez assim, ó, você torceu o nariz por eu ter falado só isso. Só de eu ter falado sobre homem branco hétero, sobre representatividade, pessoas não hétero, pessoas não brancas, mulheres. Você deu aquela torcidinha no nariz só de ter ouvido eu falar disso? Se possível, senta aí que eu tenho a má notícia de que o problema é você. Não você única e exclusivamente, mas que tu faz parte do problema. Então quando a gente vai pra essa história de que a cultura pop tá andando pra esse ponto, e que tem gente torcendo o nariz, que toda vez sai um filme com uma protagonista mulher, tem a galera que já fala, ah lá, a lacração. Começo de conversa, tu usa o termo lacração de verdade, de forma não irônica, e querendo realmente dizer uma coisa que te incomoda, dificilmente dá pra te levar a sério. O estereótipo dessas pessoas hoje tá sendo do tipo assim, ah, olha aqui, esse pingo de decência e direitos humanos básicos para pessoas que não me representam. Lacração. Porra! Você quer discutir? Você acha que realmente aquela história houve uma militância exagerada, não cabia naquele momento? Cara, você tem esse direito de discordar, você tem o direito a ter essa opinião. Nem tudo que inclui representatividade está correto só por incluir representatividade. Existe muita discussão, e existe muita discussão séria. Mas se você quer discutir sério, conversa sério, sabe? Não vem parecendo uma criança balançando os braços. Quanto mais estamos andando pra frente, tem uma galera nerd que tá puxando pra trás. E isso é o grande problema que tem que se discutir. Porque não faz sentido. E aí vocês já ouviram esse argumento algumas vezes, mas vale sempre bater nessa tecla.
O nerd, e aí eu falo aqui como uma pessoa de 33 anos que sempre foi chamada de nerd, mesmo quando o nome nerd era outra coisa, quando a gente era chamado de CDF. Ou seja, sabe aquele estereótipo da pessoa inteligente na turma, que tinha um total de 0 habilidades com esportes, 0 habilidades no campo amoroso, e apanhava na escola por motivo nenhum, só por ser inteligente e ter um estereótipo frágil e não ter habilidade nenhuma no campo amoroso. Sabe esse estereótipo? O que você chama de estereótipo eu chamo de infância. A minha infância foi isso. Sofrer bullying por gostar de videogame, por ser inteligente, por tirar notas boas, por não ser bom em esportes, por não pegar ninguém, sabe? Sofria um constante bullying com isso. O plus ainda de que eu era uma criança que tão mirradinha que, olha lá, eu pegava um segundo bullying de tabela, que nem era pra mim, que é o bullying da homofobia, porque as pessoas me chamavam de viadinho quando eu era criança e me batiam por isso. Então tudo bem, então, ou seja, eu sofria 2 bullying ali. Então eu cresci ali. Eu sei o que é ter tido uma infância onde eu apanhava mesmo, não tô usando metáfora não, tô usando literal, eu apanhava na escola só por ser quem eu sou, mais nada. De repente eu deveria sentir vergonha de ser inteligente, de tirar notas boas, de sentar na frente lá na escola, na sala de aula. Então eu sei como é crescer como se o mundo não fosse pra mim, como se o simples fato de eu ser quem eu sou tá errado. O simples fato de eu ser quem eu sou fosse o suficiente pra justificar que pessoas me batessem, pessoas me excluíssem, ninguém quisesse ser meu amigo, todo mundo quisesse tirar sarro de mim. Eu sei que enquanto eu tô aqui exemplificando pra vocês como era a minha infância, muita gente pode se identificar com isso. Algumas dessas pessoas que se identificam com isso, na hora que eu faço o paralelo e eu falo o seguinte, cara, você tem ideia de que tem muita gente que não é branca, muita gente que não é homem, muita gente que não é hétero e que passou pela exata mesma coisa, só mudou as justificativas, só mudou os fatores. Tem gente que apanha por não ser hétero, tem gente que apanha por não ser branco, tem gente que apanha por não ser homem. E aí eu tô te falando, então, agora a gente tá pegando essas pessoas que também eram excluídas, também eram oprimidas, assim como nós fomos na nossa infância, e nós estamos dando um abraço nelas, assim, cara, beleza, porra, o mundo errou com vocês, velho. O mundo errou muito com vocês. Precisa se consertar isso. Precisa consertar isso. Se eu fizer o paralelo pra você de que o nerd, o estereótipo nerd, a pessoa que era excluída por gostar do que gostava, de ser quem era, que apanhava, etc. Se eu disser pra você que essas mesmas pessoas hoje olham para as outras pessoas que sofreram as mesmas coisas que elas e estão falando, não, você não tem direito não. Você não tem direito a querer ser incluído. Isso faz sentido pra você? Se isso fez sentido pra você, eu gostaria de te perguntar o porquê que isso faz sentido pra você. O porquê que quando você começou a ver que as coisas que você gostava começou a ficar popular, as pessoas começaram a aceitar mais, e você sentiu aquele, nossa, finalmente eu pertenço a algum lugar, puta que pariu, o mundo não me odeia mais. Por que você nega esse mesmo sentimento a outras pessoas? Porque esse sentimento que você teve quando, de repente, aquela pessoa que te batia na escola começou a te mandar mensagem pra falar sobre os filmes da Marvel e perguntar, e você falou assim, cara, peraí, essas pessoas estão querendo saber do que eu sempre gostei? Então quer dizer que o fato de ter popularizado as coisas que eu gostava normalizou pra todo mundo, e isso significa que o mundo me aceita? Parece familiar do que os discursos que as outras pessoas estão falando sobre representatividade negra, representatividade LGBT, representatividade feminina. Parece familiar o discurso? Deveria parecer familiar. E aí eu pergunto, e aí vem o questionamento. O porquê o nerd só não consegue aceitar isso? Tem uma explicação muito simples para isso. Na verdade tem várias. Uma delas é realmente muito simples. Existe toda uma situação, isso em qualquer categoria de poder, seja poder social, seja poder financeiro, seja poder, não sei o que lá, existe toda uma verdade sociológica que diz que o oprimido, muitas vezes, apenas quer o poder do opressor. O próprio Paulo Freire falava sobre a educação, né, que você tem que ensinar
o oprimido, a ponto de que se ele um dia tiver o poder do opressor, ele não vai repetir. E a gente nunca teve essa educação. Uma boa parte desses nerds apanharam tanto na vida, tanto, que eles nunca quiseram resolver o problema. Eles só quiseram se vingar. Eles só quiseram revanchismo. Eles só quiseram que um dia a gente vai ser o dono da bolinha. E quando a gente for o dono da bola, ninguém mais vai jogar. Eu vou levar a travinha, eu vou levar a bola, é tudo meu, eu vou pra casa, o resto que se foda. Esse é o sentimento de muitos. Percebe como é mesquinho? Percebe como é egoísta? Porque muitas vezes alguns de vocês podem estar ouvindo isso e pensando, verdade, tudo que eu queria era me vingar. Percebe o como é mesquinho? Você tá percebendo como isso é egoísta pra caralho? Porque não há problema no egoísmo, o tanto que exista um nível saudável de egoísmo. Então, essa parte explica muito, de uma forma muito simplista, o porquê que alguns nerds apenas são vingativos, revanchistas. Queriam estar no topo da pirâmide para delegar as regras de quem entra no clubinho, quem não entra. Um segundo motivo e ainda pegando nessa linha do revanchismo, é que à medida que a gente foi apanhando, metaforicamente e literalmente, à medida que a gente foi apanhando, a gente foi se juntando. A gente foi descobrindo um clubinho, vamos dizer assim, um clubinho social, de pessoas que sofriam a mesma coisa. O problema existe um estereótipo nessas pessoas. E existem motivos pelos quais essas pessoas sofriam o que sofriam. A gente que era nerd, uma das coisas que permeava na grande maioria é que a gente tinha um total de zero tato social. Um total de zero. E se a gente já naturalmente já não tinha o tato social e a sociedade não abraçava a gente, ou seja, a gente não tinha muitos círculos sociais plurais. A gente não tinha uma educação, vamos dizer assim, amigável, uma educação amorosa, a gente não tinha círculos sociais onde a gente era exposto e obrigado a ter amizades plurais. O que acontecia? A gente vivia muito nessa época não, videogame é coisa de menino, super-herói, quadrinho é coisa de menino e etc. E vai se perpetuando e perpetuando e perpetuando. E as pessoas que antigamente, quando eram crianças, foram se fechando nesse clubinho onde, por motivos estereótipos, todas essas pessoas se pareciam e que eram, na grande maioria, homens, héteros, brancos. Não tinha espaço pra ninguém LGBT, não tinha espaço pra ninguém mulher e assim vai. Essas pessoas que sofriam isso na infância, hoje são os adultos que querem ditar as regras. E eles perpetuam isso. Isso é uma bosta, sabe? Então o nerd, ele sempre foi tóxico. Só que o nerd, ele nunca teve a oportunidade de que a toxicidade dele fosse a regra. Agora a gente tem. Agora a gente é ouvido, a internet tá aí, as nerdices são populares, a Netflix faz um grande anúncio sobre um filme em anime de um jogo, que é o anime de The Witcher, assim como o anime de Castlevania. Então é popular o que a gente gostava. E aí, essa galera quer ditar as regras. Só que eles não perceberam uma coisa. A galera excluída, que excluía outras pessoas. Eu tenho muita amizade de mulher que conta que na infância queria jogar videogame, queria participar das conversas com os meninos sobre videogame e os meninos só excluíam, falando, não, videogame é coisa de menino. Então, o grupo que era excluído, que por consequência sempre excluiu, tem essa galera que já era excluída também. Eles também têm voz. Eles também hoje são adultos que ditam regras. Então, o nerd só não entendeu que ele acha que as regras deles são as regras oficiais. E não perceberam que ele pode até ter voz, ele pode até ditar algumas regras, mas não são as únicas. Existem outras regras sendo ditadas. Não é uma coisa excludente, não é uma coisa do tipo assim, se isso aqui existir, isso aqui morre. Não, se isso aqui existir, a única coisa que morre aqui é o que não deve viver. Algumas coisas que não devem continuar. E que no fim de tudo se complementa. O fato de você ter Attila como protagonista de um desenho de Mestres do Universo não mata o desenho antigo do He-Man, não quebra o desenho antigo do He-Man, não faz ele deixar de existir, não destrói o que já foi construído. Pelo contrário, apresenta novos personagens, novas abordagens, novo público, mais gente para conversar sobre.
Eu até agora não tô vendo problema algum. Eu só vejo o como isso acrescenta. Então, pra mim, o nerd, que antigamente a gente tinha vergonha de ser nerd, passou um tempo onde a gente tinha orgulho de ser nerd. Que caralho, olha como é que as pessoas gostam do que a gente gosta. A gente tá voltando a ter vergonha. Pelo menos uma parte nossa tá voltando a ter vergonha. E agora com razão. Porque antes a gente não tinha razão pra ter vergonha, não. Agora a gente tem. Porque toda vez que a gente fala, que eu sou nerd, a gente fala assim, a pessoa já olha na nossa cara. Você vê que a pessoa, ela já fica um pé atrás com a gente. Ela já começa a jogar umas perguntas meio assim. Não, porque eu adorei o desenho do Mestres do Universo, onde a Tila é a protagonista. Mas porque eu adorei que mudaram a etnia de tal personagem e que a Pequena Sereia vai ser uma atriz negra. Nossa senhora, adorei que o Tim Drake agora é oficialmente nos quadrinhos, é bissexual. Ok? Nenhum problema aqui também? Então tá bom. Então você é um nerd que eu posso conversar, beleza. Então tá bom, a gente passou no teste. Vocês percebem como agora a gente tem que vir nisso, que a gente que não é essa porra tóxica do caralho, toda hora a gente tá tendo que provar, então, olha, eu sou nerd, mas eu não odeio minorias não, tá bom? É isso. Que a gente que passou a porra da infância inteira apanhando, agora a gente tá tendo orgulho de bater? A gente tá feliz em bater? A gente tá feliz em excluir? A gente tá feliz em cercear? Isso não faz o menor sentido. Se faz sentido pra você, eu peço, por favor, bota a mão na consciência, lembra da tua infância, lembra como era ruim e se pergunta se você quer continuar fazendo essa roda girar. Ou se você quer quebrar a roda. Ou se você quer falar assim, não, bicho, eu preciso fazer parte da mudança nisso. Se não, irmão, eu vou te tratar como parte do problema. Você me perdoa. E se você concorda ou discorda do vídeo, por favor, deixa aqui nos comentários a sua opinião de maneira civilizada. Qualquer comentário ofensivo, ele vai ser excluído. Então não perca seu tempo fazendo um comentário ofensivo, ele só vai ser excluído. Não esqueça de se inscrever no canal e de compartilhar esse vídeo com as pessoas que você queira compartilhar. Muito obrigado, a gente se vê na sexta-feira no Botecão do Mike. Um beijo, um abraço e fui!